Então, pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas, saudações de Nova Democracia. Eu deixo aqui em memória esse vídeo dedicado ao professor Fausto Arruda, que um dia esteve em minha casa aqui, me visitando em Bom Despacho. Comprei uns livros dele, inclusive A Carta Chinesa, contando desse grande debate teológico que é fascinante, mudou minha vida. Eu sou um personagem de A Chinesa do Godard, agora, filme que eu já vi trocentas vezes. Então, hoje eu vou apresentar o Socialismo do Século XXI, do Jabor. Uma resenha desse livro. Então, os pontos que eu tirei aqui. Do Jabor e do Alberto Gabrielli. Então, de início, o que eu vi de problema? Então, eu estou puxando um debate fraternal, é uma pessoa do nosso campo, igual eu faço sempre aqui. Então, de início, então, há um conceito de socialismo. O conceito que a gente tem, que eu acho que deveríamos debatê-lo, segui-lo, aplicá-lo, é de que a ditadura do proletariado, que está na crítica do programa de Gotha, virou um palavrão, isso principalmente na academia, né? Igual a palavra etapa, que o Jabor também, ele vai meio como um gatinho sob brasas, evitando esse tipo de palavreado. Então, quando a gente fala em socialismo, a gente tem que pensar que são os planos quinquenais da União Soviética, quer dizer, a economia planificada, que existiu na União Soviética nos anos 30. Então, antes dos anos 30, teve comunismo de guerra, que era uma centralização ali, excepcional com o ser capitalista, e a NEP, quer dizer, o capitalismo de Estado. Então, antes dos anos 30 não houve socialismo aplicado. Havia um governo com um projeto revolucionário administrando aí um capitalismo de Estado. Mas socialismo, e quando o povo da União Soviética passou a desfrutar benesses do socialismo, foi com os anos 30, período do PC dirigido por Stalin, né? Então, a referência ao socialismo para o Jabor teria que ser planos quinquenais da União Soviética, os sovietes como uma forma de democracia direta, ou as guardas vermelhas, não é? Que existiram na Revolução Russa também, existiram na Revolução Chinesa, na Grande Revolução Cultural Proletária, que deveria ser uma referência de socialismo, não aparece. Grande salto adiante, a industrialização, já planejada ali também, referência de socialismo. Então parece que a gente está tendo de preciosismo, mas não. Então, por exemplo, Jones Manuel, que tem uma posição bem próxima sobre China do Jabor, ele diz que existem vários socialismos. Só que não é a opinião do Marx ou Engels no manifesto. Para o Marx e Engels, existe o socialismo científico deles e os outros socialismos são, na verdade, a burguesia em evolução. São teorias utópicas que são reformismos. Burgueses liberais reformistas. Então, para Jabor, a tensão entre o Marx militante político e o cientista social. Aí, na verdade, eu creio que é o seguinte, a tensão entre o projeto revolucionário do Marx e o reformismo do Jabor, de linguagem marxista. E essa que é a tensão que eu verifiquei, que é a verdadeira tensão. Prosseguindo. Para o Jabor, por exemplo, nós não precisamos nos preocupar com a revolução porque existe a China. Isso é nonsense para um marxista. Isso é sem pé nem cabeça. Isso não tem a ver com o projeto revolucionário do Marx. Porque tem a China, então não vai ter revolução no Brasil? Não tem lógica. Essa conclusão mirabolante aparece no livro Socialismo do Século XXI, apareceu numa live com a Dilma, o que motivou a antipatia do Jones, que observou isso aí como uma incoerência. Aí aparece também o termo marxiano. Marxiano é, por excelência, um acadêmico que não acredita no projeto revolucionário. Então, achei complexo aparecer isso.
O marxiano é algo mais próximo do Marçal de Boitempo, que eu falo aqui. Então, quando o Jabor foi contrariado pelo Jones, ele chamou o Jones de, nesse ponto, chamou o Jones de delinquente político. Bom, então, prosseguindo, o termo socialismo de mercado já me pareceu também algo inexato. O sistema mercantil existiu na China maoísta. A gente não pode confundir troca de mercadorias com capitalismo. Isso é o que a gente chama, o equívoco que é chamado de circulacionismo. O Sodré verificou que o Gorenderin incorre nesse erro. Bastante primário, bastante grave. E esse título socialismo de mercado leva a esse tipo de equívoco. Não, o mercado existe desde a antiguidade. Já parece confundir mercado com capitalismo. Equívoco primário. Então, correto é supor que na China existe um arranjo social imperialista semelhante à União Soviética de Khrushchev e Gorbachev. Então, socialismo de boca e imperialismo de fato. Esse arranjo mostrou-se historicamente frágil. Quando se destrói o socialismo, restaura-se o capitalismo, aumenta o mal-estar e o sofrimento das massas, volta a desigualdade social entre regiões, causando choques entre as etnias e grupos religiosos. Então o pessoal pensa, o que eu acho dos muçulmanos de Xinjiang? Eu acho que, possivelmente, como eu disse em outro vídeo sobre a grande revolução cultural proletária que está aqui, que eu posso linkar para vocês se quiserem, que o imperialismo tem o centro e periferia, isso reproduz dentro do país capitalista, e mesmo do imperialista ali como a China. Então, os uigures de Xinjiang são uma minoria que acaba sendo oprimida pelo chauvinismo da etnia Han. Se existia ali antes, no tempo da grande revolução proletária, pode existir ainda hoje. Eles tinham como problemas que eles verificaram na grande revolução proletária: chauvinismo da etnia Han, corrupção e burocracia. Possivelmente tudo isso existe ainda, ou até agravado agora, desde 78, com a restauração capitalista. E agora eles não têm como remover os quadros, como remover a burocracia. Então, suponho que volta a desigualdade social entre as regiões com a volta ao capitalismo. E, ao mesmo tempo que volta ao capitalismo, tem o problema do clima de hostilidade entre o mundo capitalista e o Estado supercontrolador, que agora não impõe a ditadura do proletariado, uma ditadura da burguesia ligada ao Estado. Então, para fazer frente ao risco de desmoronamento e implosão desse arranjo, que a era Gorbachev mostrou, o capitalismo de Estado chinês parece ter colocado em primeiro lugar a criação de um ambiente de bem-estar social com oportunidade de emprego. Tá, então já vou ter um título em que diz algo como não voltamos, vai ter uma chamada, um título lá que fala não voltamos à estaca zero depois de 89. É por aí, eu acho que a grande questão é essa, viu? Então, a juventude, a militância, a esquerda em geral, tem esse problema com termos voltado praticamente à estaca zero depois de 89. E aí a tendência é dizer que Lula é de esquerda, que China é socialista. Quer dizer, você toma um atalho para não dizer que a situação é crônica. Entendeu? É mais nostalgia do que qualquer coisa. Então, porque Jabor, na verdade, ele se liga à burguesia burocrática do Brasil. E elogia o desenvolvedor do capitalismo burocrático, que foi Vargas, e outros expoentes que representam essa burguesia burocrática, Lula. Então, Jabor inicia, citando Deng Xiaoping, falando em forças produtivas. Um famoso truque que começou lá no tempo do Mao ainda, com o grupo do Liu Shaoqi, que foi expurgado, né? Falando em desenvolver forças produtivas. Então o camarada Márcio muito bem colocou isso para mim, que é um truque antigo. A verdade jogada é pegar a frase lá do Mao, desenvolver as forças produtivas e fazer a revolução, corta a frase e desenvolve só as forças produtivas para fazer a contra-revolução. Então, a ruptura entre Mao e Deng. Houve um golpe em 76, o golpe de Hua Guofeng, um general. O Jabor nunca toca nisso, né? Houve a prisão da velha guarda maoísta, inclusive da esposa de Mao, que era quem o melhor conhecia. O noticiário na época, que eu pesquisei aqui no YouTube,
considerava que quem estava sendo julgado não era só a velha guarda maoísta e a esposa, não. Eram as ideias maoístas que estavam sendo descartadas ali. Mas aí hoje tem esse baixo astral com toda o refluxo da esquerda, né, a queda do muro de Berlim, e as pessoas da esquerda passam a cultivar a ideia, que é um consolo, de que a China é socialista, que a China é maoísta. Então Jones Manuel chega a esse ponto, achar que é maoísta, que é a continuidade do mal. O Jabor não diz isso, mas tende a isso. Então, para o Jones Manuel, está havendo uma virada à esquerda na China. Não, meu caro, o próprio Xi Jinping teve o pai preso na Revolução Cultural. Então ele tende a ser contra a Revolução Cultural. E, infelizmente, ele não explicita isso, mas é isso. Entendeu? Quando ele diz, por exemplo, quando o partido diz, por exemplo, que rejeita o conceito de luta de classe. Ora, o Mao pontua isso muito bem. E a Revolução Cultural é baseada nessa intuição de que a luta de classe ela se agrava no socialismo. Então, quando o Xi Jinping diz que não existe luta de classes, não existe luta de classe ali na China, o Jabor também rejeita, você está tomando parte do revisionismo khrushchevista, que postula isso. E, na prática, negando a Revolução Cultural, que é baseada nesse ponto. Então, pode parecer exagero, mas Jabor, em determinado momento, considera que Cuba e Costa Rica estão próximas do ideal do comunismo. O debate sobre o socialismo em Cuba está interditado. Não é? Eu vi, por exemplo, o debate no site Em Defesa do Comunismo, do pessoal do PCBR, do Jones Manuel, debatendo Cuba. Mas o socialismo cubano ele não está discutido nem pela universidade, nem pela militância. O debate diz o Jabor que não é possível. Não sei porquê. Então aqui, Jabor diz que a expectativa de vida das pessoas dobrou, não há escassez e foi erradicado o analfabetismo. Não, em Cuba não. Em Cuba foi erradicado o analfabetismo, mas há escassez e há uma educação que não é dialógica, conforme o professor Frank Garcia muito bem observou. Que lá se fala assim, Paulo Freire circulam livros de Paulo Freire falando de educação dialógica, e a educação é autoritária, caudilista. Infelizmente não há uma educação dialógica lá. Frank Garcia, que é militante do PC cubano, tem um blog chamado Comunistas, né, que ele é bastante crítico. Ele explica que em 2002, quando o Lula se candidatou, estava para ganhar, o grupo dele na universidade divulgou, sem pedir autorização para ninguém, ganha Lula. Com Lula o povo ganha. Mas eles sofreram tipo um processo administrativo, os cartazes foram arrancados e eles quase foram expulsos. Quer dizer, só porque eles não pediram autorização para fazer a manifestação. Daí surgiu o blog Comunistas. Então um abraço para o Frank Garcia, fico aí muito tocado por essas referências ao Brasil. Então, mas infelizmente, Cuba, a gente dizer que é socialista é complicado, porque a economia planificada ela não existe lá sob a forma da Jusceplan, que é a Junta Central de Planificação, desde 64. Existe o Ministro da Economia e Planificação. Mas a queixa geral, inclusive também do blog Comunistas, mas é algo generalizado em Cuba, é que agora no tempo da pandemia não houve planificação, o dinheiro estava sendo investido todo em hotéis de luxo, que é o que dá dinheiro, enquanto a população estava com fome, o país desmoronando. Então é justamente a não planificação que tem causado mal-estar. Então, conforme que disse o João Pedro Fragoso, Cuba seguiu o caminho da União Revisionista de Khrushchev, com empresas autônomas buscando a rentabilidade, sem planificação central. Jabor, inclusive, diz que a iniciativa privada em Cuba está prosperando. Não, infelizmente, o que o Frank Garcia explica, eu acho que é o ponto principal que a gente tem que desenvolver aqui, é que China tentou adotar um modelo chinês, mas o modelo chinês se baseia no capital americano que entra, no investimento americano que entra, e no fato que os Estados Unidos colocou
China e Vietnã no sistema financeiro internacional e investiu capital nesses países, inclusive levou suas multinacionais. Sem isso, esse modelo do Vietnã e da China não funcionaria. Frank Garcia é bem claro que na China não funcionou. Então, o que a gente... Nossa hipótese é que em Cuba e na Coreia do Norte, eles têm tipo um capitalismo burocrático pintado de vermelho. E também no Vietnã, seria isso. Capitalismo selvagem pintado de vermelho. Então, as conclusões aí complicadas não param aí. Aqui, por exemplo. As jornadas de trabalho exaustivas, né? Agora uma empresa BYD da China foi pega mantendo trabalhadores de forma semi-escrava na Bahia. Isso foi motivo de um ataque ao Jabor por parte do Luiz Felipe Miguel, que é tipo um marxólogo de Boitempo. E a resposta do Jabor é simplesmente confiar no sinocentrismo. Então ele não é um sinólogo, ele não estuda a China, ele é um sinófilo. E, infelizmente, essa posição aí, a gente tem que ter um pé atrás, porque qual vai ser a posição de Jabor quando é confrontado com o fato que a China fez dumping e faliu a Gradiente? Ele não se diz um patriota? A tendência dele é sempre dizer, não tome todo pela parte. O seu olhar é um olhar ocidental, um olhar acadêmico, tipicamente e tal. O problema é o olhar, não o fato. Então, aí nós ficamos nessa prostração semicolonial, não é? Que parece que ela é vantajosa para o imperialismo chinês. Então, o que eu alerto é o seguinte, existe a hipótese de que, por exemplo, Pedro Ivo fala, não, tudo bem, China é capitalismo de Estado, mas nós podemos fazer melhores negócios com ele, abrir uma frente de negócio para nós, com esse capitalismo de Estado chinês, ele é melhor do que o arqui-imperialismo americano. Ele abre a possibilidade de a gente jogar, pôr os pés nas duas canoas, jogar em dois tabuleiros e lucrar. Tipo Vargas com Hitler e com os Estados Unidos ali nos anos 30, conseguindo volta redonda, conseguindo umas coisas. Mas se é capitalismo de Estado, Pedro Ivo, tem duas possibilidades. Ou é capitalismo burocrático, pintar de vermelho, ou dessa forma clássica que tem no Brasil, ou outra, é um capitalismo desenvolvido que caminha para o imperialismo. O que é o capitalismo desenvolvido? Capitalismo autônomo com minifúndio no campo. Aí sobre o campo, o Jabor fala, na China o Jabor tem pelo menos uma consideração que eu achei escandalosa sobre Jabor e sobre que o Jabor coloca sobre Vietnã e China. Ele fala que em áreas atrasadas do Vietnã e da China existem formas pré-capitalistas. Formas pré-capitalistas nós temos três. Comuna primitiva, que é os Yanomami vivem lá em Roraima. O escravismo e o feudalismo, que para o trabalhador é a semi-escravidão. Então eu suponho que Jabor está dizendo que na China, com a restauração capitalista, até a semi-feudalidade voltou em áreas atrasadas. E que o Vietnã também não superou. Com esse capitalismo burocrático tipo vermelho, não superou totalmente a semi-feudalidade no campo, não, em áreas atrasadas. Bastante preocupante, né? Mas só pode ser isso, são formas pré-capitalistas que existem no campo. Então suponho que na China tenham sido restauradas, porque devem ter sido extintas com Mao Zedong. Com a nova democracia, com a grande revolução proletária, deveriam ter sido extintas. Fico perplexo. Então, o que a gente pode supor aqui? Que Jabor está chamando o capitalismo de Estado chinês, ou imperialismo chinês, de socialismo, que é um nome bonito, atraente para os trabalhadores. Jabor detesta o conceito de capitalismo de Estado, nem aceita, né? Mas ele existe em Lenin, né? Ele considera também país socialista a República Democrática do Congo. Fiquei perplexo. Para mim é um exemplo dramático de um semi-feudalismo, uma semicolonialidade. A Venezuela
Não acho bom exemplo também não. A Venezuela também poderia ser chamada de capitalismo burocrático que se pinta de vermelho. O Camboja é a monarquia constitucional. Seria a primeira monarquia socialista do mundo, né? Fico por entender. Então, o Jabor não define socialismo, ele considera que o ideal do comunismo é irrealizável, inalcançável. Aí depois ele tenta colocar que esse socialismo da China seria um socialismo, uma etapa avançada do socialismo. Aí ele usa a palavra maldita, né, a etapa. Mas se o comunismo é ideal e não alcançável, está avançando para quê? Para lugar nenhum, né? Então daí é que vem esse tipo de problema. Quando você tira, por exemplo, a Constituição Cubana de 2019, tirou o termo comunismo, o que eu acho que atrapalha justamente nesse ponto. Você vai avançar para onde se você não acredita em comunismo como ideal alcançável? Você perde esse parâmetro de recuo e avanço. Então, eu concluo que a minha hipótese é que está em aberto, eu quero contestações, mas que China é imperialismo de fato, socialismo de boca, de lero-lero. Então é complicado trabalhar para isso. Então, o Jabor admite que a China exporta capital. Ele chega a se justificar dizendo que também a Venezuela exporta capital. Pois é, mas não fica só nisso, né? A, a Venezuela nunca seria um país imperialista. É evidente que ela é semicolonial, semi-feudal. O que acontece ali com o bolivarianismo é que as contradições com a boliburguesia no poder, elas vão atingir um novo patamar. As contradições da semicolonialidade, da semifeudalidade. Isso é o que eu acho que é o mais importante, é evidente ali. Então, a China ela avança sobre uma ilha das Filipinas, ela avançou sobre territórios litígios no Nepal. Assim, eu duvido que tem capital venezuelano na China, mas tem capital chinês na Venezuela. Então, eu termino destacando um outro impasse que apareceu ali no livro, que eu já tinha falado dele antes. A base material, ela influencia a política, o Jabor concorda com isso. Isso aí é um beabá do marxismo. Você não acredita nem nisso, não tem como você nem se apresentar como marxista. Mas só que se existem estruturas capitalistas, que é algo que ele implicitamente admite, então tem que ter um reflexo na superestrutura na política. Tem que ter uma política capitalista se existem estruturas capitalistas. E isso o Jabor nega. Então não se trata de, o Jack Ma pediu uma jornada de trabalho ainda maior, que ela já está exaustiva, e ali ele foi chamado a atenção e voltou mansinho. Que método de trabalho que é esse, eu não sei. Mas o fato é o seguinte, a outra dúvida que surge, como poderia o Vietnã e o Laos, que ele também, o Jabor discute o Laos e o Vietnã, seguir esse mesmo caminho da China se eles não estão na mesma linha, estão na linha soviética, não estão seguindo mal? O Jabor supõe que seriam leis mecânicas, leis científicas que estão sendo seguidas, mas aí seria a lógica. Seria um avanço para o socialismo inevitável. Seria algo assim, lógico, um encadeamento que levaria a essas privatizações, o fim da coletivização no campo. Seria uma lógica de sobrevivência do socialismo, uma lógica mecânica e tal. Então, conversando com os camaradas aí, camarada Márcio, só pode ser, o Jabor está tratando de uma lógica do revisionismo. E por que o caminho do revisionismo soviético, o revisionismo do Vietnã, espelha o revisionismo soviético, que espelha o revisionismo do Deng Xiaoping? É porque o revisionismo que segue essa lógica. Então, o revisionismo na China, embora se diga inspirado em Mao Zedong, tem ainda um reflexo e um espelhamento do revisionismo de Khrushchev e do revisionismo da União Soviética. Então, concluindo,
Não vejo como postular o socialismo de mercado, não. A nossa hipótese é que é outro. Alô?